Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo anterior, tá? A gente vai começar agora realmente tentar calcular aquele limite, né? Eu tenho aqui uma sequência, certo? Sequência xn dada dessa maneira aqui: 1 mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, e até chegar em 1 sobre n fatorial. O objetivo da gente aqui vai ser mostrar que essa sequência aqui ela é crescente e que ela é limitada, para poder usar aquele teorema lá que diz que foi apresentado no vídeo anterior, tá? Que diz que toda sequência limitada e crescente ela é convergente, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Por que essa sequência essa sequência ela é crescente? Isso é bem simples de ver, certo? Porque eu tenho aqui xn. O que é o xn? Aqui é o xn. Então, o xn mais 1 vai até onde, né? Vai até o 1 sobre n mais 1 fatorial. Então, daqui até aqui, isso aqui é o xn, né? Então, se isso aqui é o xn, eu tenho uma parcela a mais. Então, obviamente, esse termo a mais que aparece aqui, né? Diz que esse termo aqui, o xn mais 1, é maior que o xn. Ok? Então, o xn mais 1 ele é maior que xn e, portanto, essa aqui é uma sequência crescente. Bom, agora a gente vai para um outro ponto. A gente vai tentar aqui manobrar um pouco essa sequência. O xn, a gente pode escrever, né? O xn a gente pode escrever da seguinte maneira. Aqui eu vou só repetir, certo? 1 mais 1 sobre 1 fatorial. 1 sobre 2 fatorial, a gente vai escrever o que é 2 fatorial? A gente vai escrever a definição do fatorial. Então, é 1 vezes 2. O que é 3 fatorial? É o produto de 1 até chegar em 3, né? 1 vezes 2 vezes 3. E assim sucessivamente, até chegar em n fatorial, que é 1 vezes 2 vezes 3, até chegar em n. Ok? Bom, agora a gente vai tentar aqui fazer o seguinte. A gente sabe que se a gente diminui, né? Se a gente diminuir o denominador de uma fração, tá? O que acontece com a fração como um todo? Se a gente diminui o denominador, a fração aumenta, certo? Se a gente aumenta o denominador, né, a fração diminui, tá? Então, basicamente o que a gente vai fazer é isso. Aqui eu tenho esse 1 aqui a gente pode até... Bom, eu vou deixar... Aqui eu deixei ele, certo? Mas não precisa mais nem colocar. Bom, aqui eu só repeti 1 mais 1 sobre 1, 1 mais 1 sobre 1. Só repetir aqui, certo? Aqui também eu repeti. Agora, o que foi que a gente vai... O que a gente faz a partir dessa quarta parcela aqui para frente, certo? No lugar de colocar um 3, certo? A gente coloca um 2. Aqui eu teria na quinta parcela eu teria o quê? 1 sobre 1, 2, 3, 4, né? Aí no 3 e no 4, em vez de colocar 3 e 4, eu vou colocar 2, 2, tá? Por que isso? Bom, daqui a pouco a gente vai ver o que vai acontecer, certo? Mas por que eu estou dizendo então que o xn vai ser menor do que isso? Porque a gente está diminuindo, né? Ó, se a gente está diminuindo o denominador da fração, então essas frações aqui são maiores do que essa. Essa fração aqui, bom, essa fração é igual a essa fração é igual a essa fração é igual a essa. Agora, essa fração que está aqui, a partir da quarta fração em diante, essa fração é maior que essa. Porque esse número aqui, ó, ele é menor que 3, então essa fração é maior que essa. Assim todas as demais que estão aqui, nesse miolo aqui, certo? E aqui foi o que a gente fez, a mesma coisa, a gente trocou todos os números que estão aqui, ó, 3, 4, 5 até n, a gente trocou tudo por 2, então a gente diminuindo denominador, fração aumenta, então essa fração também é maior que essa. Ou seja, então esse número que aparece aqui desse lado, né, do lado direito, é maior do que o xn, ok? Agora o que a gente fica, com o que a gente fica, né? A gente fica com isso daqui. Eu tenho 1, aqui é só repetir. Aí aqui eu tenho 1 sobre 2, 1 sobre 2 ao quadrado, tá? 1 sobre 2 vai aparecer 1 sobre 2 ao cubo, 1 sobre 2 a quarta, e assim sucessivamente até chegar aqui, ó. Aqui eu vou ter quantos fatores, né? Veja, eu tenho 1, 2, 3, eu tenho n fatores. Só que quantos 2 aparecem aqui? Aparecem n menos 1, 2, né? Então, 2 elevado a n menos 1. Ora, mas o que é isso aqui, gente? Isso daqui é uma progressão geométrica, né? A soma dos termos de uma progressão geométrica. Tá? 1 meio, 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 2 ao cubo. Isso aqui é a soma dos termos de uma progressão geométrica, né? Que a gente já tinha mencionado em uns vídeos aí anteriores. E aí a gente vai só lembrar, né?
a formulazinha lá da soma de n termos. Eu tenho n termos para somar, é o primeiro termo, 1 menos a razão elevada a n sobre 1 menos q. E aí a gente vai somar desse termo aqui, certo? Até esse termo. Como é que vai ficar? O primeiro termo, né? Aqui eu vou só repetir, certo? Que aqui tem 1 mais 1 dá 2, tá? A gente somou esse termo com esse, tá aqui 2. E daqui para cá é uma progressão geométrica. A gente vai fazer o que? O primeiro termo, tá aqui o primeiro termo, 1 menos a razão, quanto é a razão? É 1 meio. 1 meio elevado a n sobre 1 menos a razão. Ora, 1 menos 1 meio, isso aqui dá 1 meio. Aí 1 meio a gente pode cortar com 1 meio. Então ficaria o quê? 1, essa parcela toda aqui, fica simplesmente 1 menos 1 meio elevado a n. 2 mais 1, né? 3. Então isso aqui ficou 3 menos 1 sobre 2 elevado a n. O que mostra então que essa expressão aqui, né, o xn, essa sequência, é uma sequência limitada. Por quê? Porque ela é 3 menos alguma coisa, certo? Então, portanto, ela é menor do que 3, certo? Essa sequência, ela é limitada. A gente sabe que ela é crescente, é limitada, é maior que 0, né? Positivo, todos os termos são positivos, então é maior que 0 e é menor que 3. Por ser limitada e por ser crescente, a sequência é convergente, ok? Agora a gente vai para uma outra sequência, tentar fazer uma coisa, basicamente a mesma coisa, certo? Mostrar que a sequência é crescente, limitada, e aí concluir que também essa sequência vai ser convergente, ok? Vamos ver aqui. A nossa próxima sequência é essa daqui, yn igual a 1 mais 1 sobre n elevado a n. Essa sequência aqui a gente vai usar esse somatório aqui, que é o binômio de Newton, tá? Isso aqui é o somatório, a gente vai usar aqui somatório binomial de n sobre k, k varia de 0 até n, desse camarada aqui, né? 1 sobre n elevado a k. Aqui teria que ter 1, mas aí o 1 seria elevado a n menos k. 1 elevado a n menos k, né, não aparece, certo? Isso aqui é o binômio de Newton. Bom, e esse camarada que a gente sabe quem é, né? É o n binomial de n sobre k é igual a n fatorial sobre k fatorial n menos k fatorial. O que a gente vai fazer? A gente vai, então, desenvolver isso daqui por esse somatório, né? Como é que vai ficar a primeira parcela? Né? Aqui a primeira parcela, quando k for 0, né? Eu tenho n sobre n, tá? N sobre n aqui dá 1. K for 0 aqui, né? K for 0 aqui vai ficar 0. 0 aqui, 1. Então ficaria 1 aqui, certo? Bom, mas quando K for 1, o que acontece aqui? N sobre 1. Binomial de n sobre 1, você faz a continha aqui, certo? Binomial de n sobre dá n. Então aqui ficaria 1 sobre n. Tá aqui. Mas, aí agora, quando K for 2, tá? N sobre 2. Aqui n sobre 2 vai ficar n. Aqui eu tenho 2 fatorial, n menos 2 fatorial. Tá? Você vai fazer a conta e você vai chegar nisso daqui, ó. N menos 1 sobre 2 fatorial. Só que aqui eu tenho o quê? 1 sobre n ao quadrado, né? Sempre que tem esse fator aqui. Mas, bom, e aí a gente tem que fazer isso, certo? Obviamente a gente não vai fazer todo mundo aqui, né? A gente tem que fazer isso para cada uma dessas parcelas, tá? Na última parcela, né, que é a parcela n, ficaria binomial de n sobre n, 1 sobre n elevado a n. Tá aqui, ó, 1 sobre n elevado a n. E o que vai ficar aqui? N menos 1, n menos 2, até chegar aqui 1, né, sobre... Aqui, na verdade, é o próprio n fatorial, mas a gente vai escrever, certo? Sobre n fatorial. Bom, aí o que a gente vai fazer aqui agora? Esse aqui a gente vai repetir. Aqui também, certo? Aqui a gente pode cortar esse n com esse n e aqui vai ficar 1. Mas esse n, né? Aqui tá aqui. Esse fator que aparece aqui, ó, n que multiplica n menos 1, a gente vai distribuir ele com esse fator, esses dois fatores n que estão aqui, ó, n, certo? Então, n sobre n a gente pode cortar, né? E n menos 1 sobre n. Só que n menos 1 sobre n, então n sobre n fica 1, menos 1 sobre n, tá? Então ficou, e essa expressão aqui virou essa.
Aí, aqui eu só coloquei mais um, certo? Para a gente tentar entender o que iria acontecer. No terceiro que aparece aqui, certo? Iria na terceira parcela aqui, nessa próxima parcela aqui, apareceria n menos 1, n menos 2, né? N menos 1, n menos 2, sobre 3 fatorial, tá? Sugiro, certo? Que vocês façam essa continha aqui, tá? Aí, pelo menos até a terceira, para vocês verem, né, o que está acontecendo, certo? Então aqui ficaria n menos 1, n menos 2, né, sobre 3 fatorial, tá? Aí n menos 1, n menos 2, aí ficaria, teria que ter aqui, né, ó, na terceira parcela, teria que ter 1 sobre n ao cubo. E como eu tenho 3 fatores aqui, tá? Esse primeiro fator vai cortar com um desses aqui, tá? Esse n vai cortar com esse outro n que apareceria aqui. Aí ficariam dois fatores, né? n-1 e n-2, tá? Aí ficaria n-1 dividido por n, ficaria isso aqui, que é o que a gente já tinha feito aqui. E o próximo, né, que é n-2, ficaria n-2 dividido por n. Aí n dividido por n fica 1 e 2 sobre n. E aí a gente já consegue perceber que vai ter um padrão aqui, certo? Para formar essas parcelas. Veja, aqui é 1 mais 1, aí 1 sobre 2 fatorial, 1 menos 1 sobre n. Mais o próximo, 1 sobre 3 fatorial, 1 menos 1 sobre n, que multiplica 1 menos 2 sobre n. A próxima parcela, quem seria? 1 sobre 4 fatorial, 1 menos 1 sobre n, 1 menos 2 sobre n, vezes 1 menos 3 sobre n, tá? E assim você vai fazendo todas as parcelas até a última parcela que está aqui, ó. Na última parcela ficaria o quê? 1 sobre n fatorial, né, ó, certo? Seguindo aqui o padrão. 1 sobre n fatorial, 1 menos 1 sobre n, 1 menos 2 sobre n, 1 menos 3 sobre n, e assim vai. Até onde? Até o n menos 1, né? n menos 1 sobre n. Isso aqui seria a última parcela. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. Se a gente olhar cada número desse que está aqui dentro dos parênteses, a gente nota que cada número desse dentro dos parênteses aqui, ele é menor do que 1. Então, esse número é menor que 1, esse número é menor que 1, esse número é menor do que 1, e esse número é menor que 1. Todos os números entre parênteses aqui são menores do que 1. Portanto, esse yn que está escrito aqui, tá? Ele é menor do que, aqui eu vou só reescrever, certo? Esse 1 que aparece aqui, a gente pode reescrever ele assim. 1 sobre 2 fatorial, 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais até chegar nesse último cara aqui. A gente tirou, simplesmente esqueceu esses camaradas que estão aqui, ó, certo? Dentro do parênteses. E por quê? Porque esses caras são menores do que 1, né? Então, só que o que a gente obtém agora desse lado de cá, isso que está escrito aqui, é justamente o xn. Ou seja, o que a gente está dizendo com isso? A gente está falando que o yn é menor do que o xn. Ora, mas xn, tá? O xn, ele é menor do que 3. A gente tinha visto isso no anterior, né? Para a sequência xn. Portanto, essa sequência aqui também é limitada. Isso quer dizer o quê? Essa sequência é limitada, tá? Por que ela é crescente? Tá? Aqui ela dá um pouquinho mais de trabalho, certo? Para verificar que ela é crescente, mas não é tão complicado. Eu vou fazer isso de forma separada em outro vídeo aí, como um exercício, tá? Mas ela também é crescente. Aí o que a gente vai fazer? Então a gente sabe que ela é limitada, né? A gente sabe que xn é limitada, ela é menor do que xn e, portanto, ela é limitada e é crescente, tá? Limitada é crescente, portanto, essa sequência é convergente, ok? Bom, fica só faltando agora, claro, aqui o fato, né, de que ela é crescente, isso eu vou fazer depois, tá? Então, vocês vão aceitar isso aí por enquanto. Em outro vídeo aí eu faço a demonstração de que ela é. Vamos ver aqui o outro ponto, certo? Então, a gente já tem as duas sequências que nós precisamos aí para fazer a verificação daquele limite. Deixa eu ver aqui. Bom, a gente já sabe que o yn é menor ou igual que yn é menor ou igual que
xn. Usando aquele outro teorema, né? Usando aquele outro teorema, a gente garante que, passando o limite, né? O limite de yn é menor ou igual que o limite disso daqui, tá? Veja, a gente sabe que as duas sequências são convergentes, mas a gente não sabe se elas duas têm o mesmo limite. Com isso daqui, só dá para dizer que esse limite aqui é menor ou igual que esse, ok? Bom, o que é que a gente vai fazer? A gente vai reescrever aqui mais uma vez aqui, né, ó, a expressão do yn da mesma maneira como eu tinha escrito antes, certo? Daquela mesma forma. Bom, se a gente tomar aqui, ó, olhar aqui para o miolo, né, isso aqui é uma parcela genérica, certo? Que está aqui, uma parcela, ou seja, isso aqui representa qualquer uma dessas parcelas que estão aqui, certo? Então, uma parcela qualquer daqui, eu tenho 1 sobre p fatorial menos 1 sobre 1 menos 1 sobre n, e você vai fazendo isso, né, até chegar em 1 menos p menos 1 sobre n, né? Você faz todo esse produto aqui, tá? Veja, tudo que está aqui, certo? Eu vou parar pelo seguinte, a gente vai se basear no seguinte: qualquer soma, né? Se eu tenho uma soma de coisas positivas, certo? Então, a soma toda ela é maior do que qualquer uma de suas parcelas, tá? Então, se eu estou somando aqui tudo isso, por exemplo, se eu somar só os 3 primeiros termos, esse, obviamente o todo é maior do que eu somar só até a terceira parcela. O todo é maior do que eu somar até a quarta parcela, certo? Só que agora eu vou somar até a parcela que tem essa parcela aqui, ó. Eu vou somar desde aqui até essa parcela, certo? Ora, então, obviamente, o yn ele é maior do que o yp. Quem é o yp? Veja, o yn eu paro aqui, né, ó, em 1 sobre n fatorial, ok? Então, o yp eu vou parar onde? Eu vou somar desde aqui até esse cara aqui. E, portanto, o yn ele é maior ou igual a yp. Isso vale para qualquer p, certo? Isso daqui vale para qualquer p, ou seja, qualquer parcela que eu pegar e somar, o yn é sempre maior do que o yp. Agora, o que vai acontecer? A gente vai mandar o n para infinito. O que acontece quando a gente manda o n para infinito? A gente vai usar o mesmo teorema que está aqui, ó. Quando a gente calcula esse limite aqui, tá? Mandando o n para infinito, o que a gente vai obter do lado de cá, gente? Mandando o n para infinito, desse lado de cá, ó. Eu tenho yn é isso daqui, ó, certo? É isso daqui. Se você manda o n para infinito, veja, isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 0, tudo que está dentro do parênteses aqui, né, ó, todos esses termos aqui vão para 0, mas o parêntese vai para 1, né? O que está dentro do parêntese vai para 1. Estou falando de 1 sobre n vai para 0, 1 sobre n vai para 0, 2 sobre n vai para 0. Tudo isso aqui vai para 0, mas o que está dentro dos parênteses vai para 1. Então, quando a gente manda o n para infinito, o yn vai para onde? Vai para 1 mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, até 1 sobre n fatorial. Ou seja, mandando o n para infinito, você obtém do lado esquerdo aqui, você obtém um xn. Ok? E do outro lado aqui, o que a gente vai obter? Né? Eu vou obter yp, porque o yp é constante, né? Eu estou mandando quem para infinito? Estou mandando n. O yp eu não estou mexendo. O yp está fixo, certo? Eu não estou mexendo no p. O p é um número, p está fixo. Então, eu estou dizendo que esse cara aqui, né? Eu estou tomando o limite dos dois lados. Isso aqui é uma constante. O limite de uma constante é a própria constante. E o limite aqui do n, né? Do yn, vai dar o próprio xn. Então, eu sei que isso daqui é maior ou igual que yp. Só que é para todo p, certo? Qualquer que seja p. E aí, quando você, agora, veja, o primeiro limite que a gente tomou aqui, né, ó, foi em n, certo? E agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que vai mandar o p para infinito. E aí, quando você mandar o p para infinito, né, o que a gente vai obter? A gente vai obter isso aqui, né? Que o xn, deixa eu
Só voltar aqui um pouquinho. Se eu mandar o n para infinito aqui, como isso aqui vai para qualquer p, ou seja, na verdade isso aqui é qualquer n, né? Porque se é para qualquer p, é para qualquer n também, tá? Indiferente, né? Então, o que você tá dizendo, o que a gente está dizendo com essa desigualdade é que o xn é maior ou igual a yp, certo? Ou seja, a gente está dizendo que o xn é maior ou igual que o yn, tá? Uma vez que tanto faz você escrever n ou p, né? É indiferente. E aí, a gente tem essa outra desigualdade, né? O yn é maior ou igual que xn. Essa daqui nos dá esse limite, né? E essa daqui nos dá esse limite aqui, ó. Essa daqui diz que o limite, tomando o limite dos dois lados, limite de yn é menor ou igual que o limite de xn. E essa daqui diz que o limite de xn é menor ou igual que o limite de yn. Ora, mas se esse limite é menor ou igual que esse, mas esse aqui é menor ou igual que esse, né? Então é porque os dois limites, na verdade, são iguais, tá? Ou seja, a gente pode calcular o limite aqui, né? Porque a gente sabe que as duas sequências são convergentes, ok? Pois então, além de elas serem convergentes, né? As duas sequências, essas duas sequências, tá? Elas têm o mesmo limite. Elas não apenas são convergentes, como elas também convergem para o mesmo valor, certo? Esse valor, né, comum dessas duas sequências é o que a gente vai designar por essa letra, esse número, certo? Ou seja, o limite de yn, né, que é isso daqui, é igual ao limite de xn, e a gente vai chamar isso de e, certo? Bom, isso aqui é a demonstração, certo? Do número e, né? Quem é esse número e? Esse número e, ele pode ser escrito como o limite dessas duas sequências aqui. Então, a gente tanto faz ser isso daqui, quanto olhar dessa forma aqui, certo? E esse número e, né? Ele é esse númerozinho aqui, tá? 2,718, 281, tá? Esse número aqui é um número irracional. E assim, a gente vai provar aí depois, certo? Em outros vídeos aí, que esse número também ele é irracional. Dá um pouquinho de trabalho também, tá? Isso a gente deixa para outro vídeo, beleza? Até mais, gente. Valeu!